Vamos ver uma aula aqui sobre alotropia. Alotropia é o fenômeno em que um mesmo elemento químico dá origem a duas ou mais substâncias simples diferentes. Essas substâncias simples, elas podem ser diferentes, variar tanto em relação à atomicidade, que é o número de átomos na fórmula, quanto à disposição geométrica desses átomos no espaço. Por exemplo, o oxigênio dá origem a duas substâncias simples diferentes, o gás oxigênio e o gás ozônio. O gás oxigênio O2 e o gás ozônio O3. Legal? O carbono, ele dá origem a basicamente três formas alotrópicas distintas: diamante, grafite e fulereno. Tanto diamante quanto grafite quanto fulereno são formados por somente átomos de carbono. O diamante, ele tem uma estrutura microscópica semelhante à que está sendo representada aqui, no qual os átomos de carbono estão dispostos numa geometria tetraédrica, que nada mais é que uma pirâmide de base triangular. Essa disposição dos átomos de carbono, nessa rede aqui, nessa geometria, confere ao diamante aquelas propriedades que são extremamente conhecidas, como a elevada dureza. O diamante, ele é o material natural mais duro que existe. E macroscopicamente, após o polimento, o diamante fica com aquele aspecto que a gente tanto vê nos filmes, nas revistas, nas representações dele. O grafite, por sua vez, ele é formado somente por átomos de carbono, só que dispostos em folhas hexagonais. Aqui, ó. Folhas hexagonais porque são formadas por unidades hexagonais, por estruturas de hexágonos. Entre essas folhas existem fracas interações de natureza elétrica. Por isso elas são fracamente unidas entre si. Quando a gente passa o grafite no papel, uma folha desliza sobre a outra, certo? Rompendo essas interações de natureza elétrica entre elas, e uma camada fica no papel. E essa camada que fica no papel é a marca do grafite sobre o papel. Então o grafite é um material mais deformável, com propriedades diferentes do diamante. Os dois são formados por somente átomos de carbono, só que a disposição geométrica desses átomos confere propriedades diferentes aos compostos. Macroscopicamente, aqui a gente tem um pedaço de grafite. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos aqui? Olha lá. O enxofre, por sua vez, ele dá origem a duas formas alotrópicas distintas, ao enxofre rômbico e monoclínico, que diferem entre si basicamente pela estrutura geométrica no que os átomos estão dispostos. E o fósforo dá origem também ao fósforo branco, de fórmula P4, altamente reativo, instável, e ao fósforo vermelho, de atomicidade indeterminada, PN. O fósforo vermelho a gente encontra na parte lateral da caixinha do palito de fósforo. Tudo bem? Então, isso que é alotropia, quando um mesmo elemento químico dá origem a substâncias químicas simples diferentes. Só mais um comentário. O carbono aqui, além do grafite e do diamante, ele dá origem também ao fulereno. O fulereno nada mais é do que uma gaiola formada por átomos de carbono. Tudo bem? Uma gaiola formada por, em média, 60 átomos de carbono. Então tá bom, tem mais uma tarefinha para você fazer. Até a próxima.